Olá, tudo bem? Na primeira parte da minha explanação, eu disse que por volta dos anos 350 depois de Cristo, os cristãos aumentaram para 40 os dias de preparação para a Páscoa. Então, a gente se pergunta, mas por que exatamente 40 dias? Quando nós encontramos alguns números na Bíblia, nós devemos prestar atenção, pois muitas vezes eles têm um sentido simbólico. Assim, quando aparece o número 40 ou um seu múltiplo, não significa que seja exatamente 40. Indica simplesmente um período simbólico, que pode ser longo ou pode ser curto. Entre os muitos significados que os antigos davam ao número 40, um nos interessa de modo assim particular. O de indicar um período de preparação, mais ou menos longo, por causa de um grande acontecimento. Por exemplo, o dilúvio durou 40 dias e 40 noites, e foi a preparação para uma nova humanidade. 40 anos também passou o povo de Israel no deserto, preparando-se para a entrada na Terra Prometida. Por 40 dias fizeram penitência os habitantes de Nínive, antes de receberem o perdão de Deus. 40 dias e 40 noites também caminhou Elias, ele até alcançar a montanha de Deus. Por 40 dias e 40 noites jejuaram Moisés e Jesus, como preparação para a sua missão. O que nós devemos fazer durante a Quaresma? Desde os tempos antigos, a Quaresma foi considerada como um período de renovação da própria vida. As práticas a serem cumpridas eram, sobretudo, 3: a oração, a luta contra o mal e o jejum. A oração para pedir a Deus a força para se converter e para crer no Evangelho. A luta contra o mal para dominar as paixões e o egoísmo. E, por fim, o jejum para seguir a Cristo, para seguir o nosso Mestre. O cristão deve ter a força, mas a força de se esquecer de si mesmo, de não pensar nos próprios interesses, mas somente no bem do irmão. Assumir uma postura constante, generosa e desinteressada é, sem dúvida, bastante difícil, pois este é o jejum. Mas pode o sofrimento ser uma coisa boa? Como pode agradar a Deus a nossa dor? Não. Deus não quer que o homem sofra. Mas para ajudar a quem se encontra em necessidade, é necessário muitas vezes renunciar àquilo de que se gosta, e isso custa sacrifício. Não é o jejum em si que é bom. Às vezes, ele é praticado por razões que nada têm a ver com a religião. Por exemplo, há quem coma pouco para manter-se em forma, para ser elegante, para gozar de boa saúde. O que agrada a Deus é que com o alimento que se consegue economizar com o jejum, se alivia pelo menos por um dia a fome do irmão. Um livro muito antigo, muito lido pelos primeiros cristãos, O Pastor de Hermes, explica dessa seguinte forma a ligação entre o jejum e a caridade.
Eis como deverás praticar o jejum. Durante o dia de jejum, tu comerás somente pão e água. Em seguida, tu calcularás quanto terias gasto para o teu alimento durante aquele dia e oferecerás esse dinheiro a uma viúva, a um órfão ou a um pobre. Assim, tu te privarás de alguma coisa para que o teu sacrifício seja proveitoso a alguém para alimentar-se. Ele rezará por ti ao Senhor. Se tu jejuares desta maneira, o teu sacrifício será agradável a Deus. Um papa muito famoso dos primeiros tempos da igreja, chamado Leão Magno, dizia numa homilia: nós vos prescrevemos o jejum, lembrando-vos não só a necessidade da abstinência, mas também as obras de misericórdia. Desta forma, o que tiveres poupado de vossos gastos ordinários se transforme em alimento para os pobres. E assim nós concluímos a nossa segunda parte. Continuaremos com a terceira parte, que será a parte final da nossa explanação. Fiquem com Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.